E aí, pessoal, mais um dia aqui no Pega Essa. Quero começar agradecendo você aí que está curtindo nossa página e aquele que não curtiu ainda e não se inscreveu, por favor, se inscreva na nossa página. Página Pega Essa Podcast. E aí, meu parceiro Vamos? Tudo bem, Wesley? Tudo bem, e você? Tudo bem, pessoal de casa, beleza? Pessoal que está ouvindo, Pega Essa nesse momento. Wesley, cada vez mais crescendo, multiplicando o número de seguidores, o número de visualizações. Sucesso, hein? Sucesso total, velho. Graças a quem está assistindo, quem está ouvindo daquele lado, hein? Sim, eu tô muito feliz com isso. E você? Eu também, muito. Saber que exatamente esse canal está sendo utilizado para transformar pessoas ali é sensacional, não é, Wesley? Transformação é o nosso objetivo aqui. E como faz para se inscrever e aonde estamos, Wesley? Norteia esse pessoal de casa aí. Anderson, YouTube. Tem uma seta piscando lá vermelha, lá escrito inscreva-se. Clica lá, é automático, clicou uma vez, vai estar participando do nosso canal. Tem um sininho lá para notificar, para esses vídeos ser relevantes para o YouTube. Quanto mais pessoas notificarem lá naquele sininho, mais esse vídeo vai passar para as pessoas. Eu sei que está acontecendo porque está crescendo nossos seguidores. E também o vídeo está sendo bastante visualizado. Então quer dizer que você aí está se inscrevendo e está notificando o sininho lá. Mas também, Wanderson, domingão eu queria dar uma corrida e escutar um entrevistado da semana passada. Sem problema algum. Mas como? Não necessariamente põe no YouTube, põe no Spotify. Você que tem Spotify, Pega Essa Podcast, tem todos os vídeos que lá, notificado no YouTube que subiu. O Paul também está lá no Spotify. E cortes, Wesley? Eu tô lá com a minha família, quero dar uma risada numa entrevista que foi super legal, lá de Silvinho, da Puro Chocolate. Vai. Quero ver onde eu vou. TikTok, também temos cortes lá no TikTok, Wesley. Então e Instagram, é claro, curte a gente e segue a gente lá, não é, Wesley? Segue a gente. Sem seguir, não tem como saber como esse conteúdo vai aí atualizar-se. E aí, Wanderson, o que trouxe a gente hoje aqui nessa gravação? Então, vamos lá, hoje com uma gravação diferente, não que as outras sejam parecidas, mas vamos falar bastante sobre gestão hoje, Wesley. Mas eu não vou adiantar. Gestão do quê? Não vou adiantar. Quem vai adiantar é o entrevistado. Seja bem-vindo aqui, Fernando. Se apresente para nós. Fique à vontade. Muito obrigado. Pessoal, já faço um convite para vocês, meus alunos, meus ex-alunos, que eu sei que tem bastante seguidor na minha página também, meus colegas professores, para assistir e seguir o Pega Essa. Aí, bom? garoto, muito bem. E aí, não é só por causa da Puro Chocolate, não. E não é por causa do seu livro aqui, que aliás é um café maravilhoso, tá bom? Mas é porque a gente vai falar de alguma coisa. Uma mini aula nós vamos ter aqui. Muito bom, muito bom. Não dá, vou até ficar posicionado aqui, professor. Eu sou professor na área de gestão e negócio, também sou consultor de algumas empresas, já trabalhei em grandes empresas também, como Copenhague, Ferreiro, Arco, então... Mas não façam a conta, senão vocês vão descobrir a idade e isso não é o mais importante aqui no momento. Esse não é o intuito. Não é o intuito, né? Porque Botox, né? Resolve muito. Já ajuda a gente, não é? Mas, pessoal, vamos falar de gestão e eu vou focar um pouquinho, pessoal, nas pequenas e médias empresas. Legal. Né? Legal. Porque muitas vezes, quando a gente faz um curso de administração, o pessoal fala muito de grandes empresas e tal. Tá, mas e o café do senhor Lilo aqui? E a Puro Chocolate? Como é que eu administro isso? Né? E aí vocês entrevistaram vários empreendedores, que aliás, em primeiro lugar, quero parabenizar todos os empreendedores do Brasil, porque não é fácil. Imagina. Eu quero começar falando nisso, tá bom, gente? O cenário brasileiro não é fácil. Né? Ele não permite ali ter uma facilidade para você empreender. Como você vê no Japão, nos Estados Unidos, em 1 hora você abre uma empresa e em 2 horas você fecha. Aqui não é bem assim, né? Então, quem é empreendedor, né, decide pegar um dinheiro e lá tem que gostar. Então, o cenário político não ajuda muito. O judiciário também não ajuda, porque as leis tributárias e os trabalhistas ali não é fácil de se entender, né? E a parte financeira, né? Nós temos um dos maiores juros do planeta, né, pessoal? Então, se você precisa ali um capital de giro, o que você vai fazer? Né? E aí, por isso que eu parabenizo, viu? Todos os empreendedores, porque não é fácil. Eu sempre brinco, se puder ser empregado é melhor, viu, gente? Mas o brasileiro, por outro lado,
ele é empreendedor nato, né? Haja visto que depois da pandemia ou durante a pandemia surgiram, né, vários empreendimentos, né? Então, nós temos isso no nosso DNA por 2 motivos importantes, né? Que eu sempre falo entre empreendedor e gestor. Porque nós somos criativos e não desistimos nunca. Então, pronto, cara, você pega ali, né, uma pessoa, faz uma coxinha, daqui a pouco tá vendendo, não sei, aí uma outra salgadinho, pronto, montou um negócio. A gente não tem esse negócio de desistir. Então, eu acho bacana esse lado. Eu falo isso muito para os alunos quando eu estou em aula. Porque às vezes a gente fala assim, não, estou formando, vou fazer o quê? Tá, se não tem emprego em grandes empresas, vai empreender. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Parabéns, porque o cenário não é. Mas o que eu faço? Então, desisto? Não. Aí que vem a dica de gestão. Primeira coisa, tem que fazer o que gosta. Isso é o mais difícil, principalmente para o jovem, não é? O jovem que está lá assistindo a sua aula, né? Eu, na sala de aula, não sei, com seus 17, 18 anos, 19 anos, esta oportunidade ela surge talvez depois de uma experiência como CLT. Sim. Né? Porque eu vou trabalhar para alguém e depois, ou mesmo que não trabalhe, eu vou pensar em talvez o meu negócio. Isso é grande o número de CLTs que depois partem para um negócio. Dentro dessa sua experiência de gestão, qual é o número de pessoas que já partem para um negócio próprio? Uma experiência frustrada como CLT Sim. ou talvez uma descoberta como um empreendedor assim? Olha, o jovem, o mais jovem, ele já tem um olhar para o empreendimento, né, ou para empreender mais tranquilo do que... bom, vamos ter que falar de geração, ok? Sim, ok, não tranquilo. Não tem o que fazer. O baby boomer, né? Meu pai, fique claro, e meu pai é aquele cara de carreira, faço banco, vou lá no Banco do Brasil e fico anos, né? A minha geração, então vai descobrir a idade agora, que é a geração X, a gente também é um pouco apegado aí em ter um emprego mais fixo. Mas já a geração Y, ela já é desprendida disso, ela já vem com outro viés. Nós estamos nesse momento no meio, né? Nós temos no mercado de trabalho, nós temos metade praticamente da X e outra metade da Y. Entendeu? Tanto que surgiu um termo muito importante dentro das empresas do intraempreendedor. Porque essa massa de pessoas mais nova tem as características de empreendedores, mas são CLTs. Então a gente chama elas de intraempreendedores. Elas conseguem agir como empreendedores dentro da própria empresa. Por isso que nasce uma Google da vida, nasce um Facebook da vida. É assim. Como? Deixa os caras criarem, deixa os caras ir mais livre, você entendeu? Sendo CLT. Sendo CLT, exato. Então, tipo assim, a geração Y ainda um pouquinho, gosta mais um pouquinho ali da... Então, ela só vai para o empreendedorismo quando ela precisa. Ficou desempregado, eu parto para abrir um negócio. Ponto. Já essa geração mais nova, ela já vem com esse outro olhar, que já é muito comum lá fora, tá? Você pega os Estados Unidos, Europa, isso já é muito comum há anos já. Né? Eu estive na Itália, morei na Itália por um ano, lá você vê muitos jovens empreendendo, e é muito interessante, lá você via muito negócio passando de pai para filho. Você ia numa pizzaria, estava na 4ª geração, porque tem muito essa questão desse apego. Nosso modelo não é esse, ok? Vou voltar para cá porque o nosso modelo é americano, né? O nosso modelo econômico é muito mais ligado ao americano. Mas respondendo a sua pergunta aí, tá mesclado. Tá? Certo. Mas a pandemia ajudou bastante, cara. Fernando, nesse aspecto. Em qual sentido que a pandemia ajudou? De falar, puxa, o que eu faço? Não tem mais emprego, caiu tudo, eu preciso empreender. Então aquele que estava no conforto da CLT teve que correr atrás. Entendeu? E aí nessa questão é que o Brasil, tinha quase 58% da população, ou melhor dizendo, da população economicamente ativa, ficava na informalidade, que é o famoso MEI hoje. Vocês escutaram bem, né? Sim. O famoso, como é que eu pego imposto, né? Aí que vai, né? Como é que o governo pega imposto do cara que tem uma barraquinha ali, né? Não sei se vocês gostam de cachorro quente ali quem é de Bragança, tem aqui na esquina, né? Cachorro vendendo MEI.
microempreendedor individual. Entendeu? Então, tipo assim, o governo falou assim, puxa, então hoje ele institucionalizou e falou assim, isso aqui está legalizado. Legal. Que é essa grande parcela. Então hoje eu consigo ser uma MEI. Sou uma manicure, vou cortar cabelo. E aí a pandemia acabou empurrando para isto. Quando acabou a pandemia, né? Amém? Tomara que não volte em nenhum momento. Eles perceberam, tipo assim, puxa, será que eu volto? Não, é melhor ficar aqui. Tá? Porque o mercado também não tá aí para... Né? Nós estamos vendo várias grandes redes fechando. Sim. Então, essa característica do brasileiro é interessante. Eu gosto muito de falar isso em aula. Tá? Que o brasileiro fala assim, vou montar uma lojinha. Agora, eu chamo a atenção para uma coisa. Cuidado com o modismo, né? Aquele cara que fala assim, nossa, todo mundo tá abrindo pizzaria, vou abrir uma. E se quebra já no primeiro ano. Bom, isso é interessante, porque o desejo, muitas das vezes, de se ter ou abrir alguma coisa, não é somente ele único que vai ter o sucesso ali. Como você é um professor, você pode até nos orientar quanto. Para eu ter uma ideia de chegar e falar, vou fazer, não basta só querer. Tenho que ter o que como base ali, o mínimo para se ter uma ideia de um futuro, talvez, crescimento, seja em qualquer segmento. A primeira coisa que eu acho interessante mencionar aqui é assim, eu tenho que fazer o que eu gosto e que eu conheço. Certo. Ponto. Gosto que conheço. Aí, gente, pega essa, hein? Eu tenho que fazer o que gosto, o que conheço. Porque o dinheiro tem que vir como consequência. Então vamos lá, eu vou puxar, ó. Eu sou consultor da Puro, tá bom, gente? A Puro Chocolate nasceu de um sonho. Legal. E aí se você fala assim, que veio primeiro, a Puro ou o dinheiro? Com certeza veio a ideia de fazer um chocolate do cacau a um preço acessível, depois veio o dinheiro. Aí é um probleminha aí, tem muita gente que cresce os olhos no dinheiro, fala, nossa, vou abrir uma franquia porque... Aí quebra, tanto que a mortalidade, se vocês acessarem o site ali do Sebrae, vocês vão ver que a mortalidade no primeiro ano e nos 5 primeiros anos é alta, é muito alta. Porque o segundo aspecto é esse, eu não tenho capital. E esse capital não se dá por talvez gestão, ou Fernando? Primeiro... Tipo assim, começo a ganhar, mas eu vou também gastar pra caramba. São duas coisas diferentes. Tá? O primeiro é o capital... De ter mesmo investimento. Para começar, primeira dica, não dependa de bancos. Vocês têm algum banco? Não. Mas não tem problema, porque o juro é muito alto, gente. Do É só por isso, o juro é muito alto. E o banco sabe disso. Tá? Eu vou começar um negócio, eu não tenho dinheiro nenhum, vou no banco pegar 30 mil. O negócio é seu ou é do banco? Eu vou fazer um outro exemplo. Comprei um carro e financiei. O carro é seu ou do banco? É do banco, então pronto, não é seu. Tá? Puxa, mas eu não tenho. Bom, eu vou só fazer um exemplo. Banco é que nem o sapo que entra na panela de água quente. Tá morno, tá gostoso. E ele não percebe que a temperatura vai aumentar até ele explodir. É isso que é mexer com o banco, se eu não sei mexer direito. Não é à toa que 84% das pessoas, das famílias brasileiras hoje estão endividadas, altamente endividadas em cartão de crédito e limite. Tá? Porque não é que é ruim, você entendeu? É que não sabe mexer depois e pagar a conta. Então, o ideal é o quê? Eu ter dinheiro próprio. Ou eu juntar 30 mil, tô dando um exemplo dos 30 mil, tá? Não sei quanto que vale, tem que, a primeira coisa tem que levantar quanto eu vou precisar de capital. Sim. Né? 40 mil, 100 mil, 10 mil. O segundo ponto é assim, levantei, aí eu invisto. Agora a palavrinha-chave é planejamento. Eu preciso planejar. Tá, quanto que eu vou faturar no primeiro ano? No segundo? No terceiro? Não, eu vou abrir e Deus proverá. Tem muito disso, né? Escuto muito isso. Sim. Né? Porque o brasileiro, não generalizando, nós somos um pouco imediatista, né? A gente vai meio assim, não, vamos lá, vai dar certo, nós somos otimistas. Não, para. Eu também não quero puxar para o pessimista, é pé no chão. Tá? Porque é negócio. Tem muita gente que larga emprego e vai montar um negócio. Poxa, se você faz isso sem planejamento, você quebra, não volta para o mercado, e aí? Como é que fica? Tá? Então, planejamento. E esse planejamento, principalmente financeiro,
Porque eu vou chegar, tá, eu daqui 1 ano eu quero faturar tanto, 2 anos tanto, e agora, só faturamento? Não, né? Quanto que custa? Aí vem outro ponto. Quanto custa? Me fala um negócio, que eu acho que daí fica mais fácil para dar um exemplo para quem está nos assistindo. Me dá um negócio qualquer aqui. Um negócio? Olha só, um desafio, hein, galera. Tu me dando um negócio, vou ter que usar o exemplo que vai me dar. Olha lá, um negócio. Salão de beleza. Um salão de beleza. Feminino? Feminino. Feminino. Então, beleza. Eu peguei um salão de beleza. Primeira coisa, quem é meu público-alvo? Mulher. Né? Aonde está essa mulher? Então, o público-alvo é isso, tá bom, gente? É mulher, qual é a idade, aonde eu estou, para eu saber justamente quanto eu vou cobrar. Tá? Não vou fazer propaganda de graça aqui, mas aqui nós temos um salão que cobra de 1.000, outro salão que cobra 10. Isso. Cada um tem esse mercado. Então, a primeira coisa é isso. Tá? Então, beleza, já defini meu público. Quanto que eu vou gastar para abrir esse salão? Bom, se eu definir que é um salão, aí eu preciso colocar alguns cenários, tá? Um salão, né, mediano, né, que a mulher vai gastar em torno de 200, 300 reais. O homem custa menos, mas mulher gasta bastante, né? Por isso que você falou feminino. Você tá certo na sua visão, hein? A Barbie é muito barata, é melhor não pagar. Pô, gostei dessa. E aí, assim, eu preciso investir, né? Num local. Quanto isso vai custar? Numa marca, no marketing. Então, existe um custo inicial que é o capital. Tá? E aí eu vou fazer, qual que é o meu preço? O preço está ligado ao meu público. Aí interessante, posso devolver uma pergunta? Não, pode? Vai fundo aqui. O que é preço? Olha que interessante. Não é prova não, hein, gente? Não é prova não. O que é preço? O que é preço? Preço é aquilo que talvez eu vejo que valha algo, que se pague e que me traga um retorno. Parabéns. É isso mesmo. É isso. Então, assim, o pessoal tem uma visão de preço assim, preço é o valor que eu dou para aquela mercadoria. Sim. Porque às vezes o que é 100 reais para você pode custar muito caro, para mim. Então, o preço está muito ligado ao sistema que nós chamamos de valoração que cada ser humano dá. Né? O que para você, de repente, fala assim, nossa, não, aquilo lá é muito caro. Para ele, às vezes, fala, não, mas é barato. Mas porque para ele aquilo traz um valor. Então tem esse aspecto também. Olha que interessante onde nós chegamos. Então que preço que é? Então dependendo do preço que você coloca, as pessoas não vão lá no seu salão. Sim. Olha que interessante. Nossa, eu já escutei muito isso às vezes. Tudo, mas tipo assim, tem uma discussão aí, tem uns amigos que eu assessoro. Eu sou consultor um pouco de longe, porque, né, é amizade, né? Teve uma discussão uma vez que ele tem inclusive uma barbearia. Não, mas eu quero baixar o preço, porque eu acho que... Eu falei, não, o seu público, se você baixar, eles vão? Porque se baixar, pode ser que o teu público vai achar estranho. Ele vai falar... Né? Quando você montou o salão, não era para esse público. E aí a gente, pronto, aumentou as vendas. O que faltava era outros aspectos, porque a gente fica no lance de aumentar as vendas, e a primeira coisa que faz é mexer no quê? No preço. Não, calma. É a mesma coisa aqui. Eu vou voltar na Puro, que eu puxo o saco da Puro mesmo. Tranquilo. Tá? Porque a Puro é um case. Por que eu chamo que é um case? Eu falo assim, o Silvio da Puro Chocolato, ele conseguiu ter dentro da loja dele um mix que atende de A a E. Você tem um popomzinho de R$1,75 a presente de R$200. Você fala assim, entendeu? Qualquer um pode chegar lá e comer um chocolate. Entendeu? Então fala assim, cara, é um case. E é interessante, por que eu falo que é um case? Porque as pessoas não acham estranho. O público que tem menos renda vai lá comprar, aquele que tem maior renda vai lá comprar, e um não acha estranho. Isso nos negócios não funciona. Por que eu falo assim, isso é um case, cara. Preciso escrever um livro sobre você. Tenho 2 perguntas aqui que nessa conversa surgiu na minha cabeça aqui. A primeira pergunta que vai para você é assim, você contou um pouco aí de como montar um negócio, para tomar cuidado muito com os empréstimos, taxa de juros, e você deu uma aula para nós sobre isso daí. Que horas que entra
a consultoria do Fernando quando o cara já está endividado, o banco já está usando o limite dele, ele já está pagando o mínimo do limite do cartão e o negócio está indo pro buraco. Que hora que entra o Fernando? Normalmente o pessoal chama para consultoria nesse momento, né? E às vezes a Inês já está morta. E daí, o que o Fernando planta lá dentro? Esse diagnóstico, perdão cortá-lo, é difícil de dar, Fernando? Tipo, essa sinceridade que o Wesley falou, Não, é que assim, normalmente, assim, eu vou explicar como é a consultoria então, né? Uhum. Para entender assim, quem é uma consultoria? A consultoria tem um papel de fazer um diagnóstico, que você falou, e propor algumas ações nesse aspecto. Tá? Ela não entra como gestão, senão tem que ser contratado como gestor. Sim. Então lá no CIO, por exemplo, hoje a gente passou a tarde inteira em reunião, eu faço várias propostas, vários alinhamentos. Se ele vai aceitar e vai assumir, é outras coisas, é certo. outro assunto. A consultoria tem esse aspecto. Certo. Tá? Mas aí entra a sua pergunta, porque realmente o pessoal chama nesse momento, quando o negócio já está assim, feio. Eu posso parabenizar o Silvio de novo, porque ele me chamou não nesse momento, ele me chamou no momento que ele estava muito bem. Ele falou assim, eu sei que eu estou bem, como é que eu posso... Você entendeu? Ele olhou e falou assim, eu não sei fazer gestão, eu sei fazer chocolate. Vem fazer gestão. E aí esse é o momento que seria ideal. A pessoa reconheceu, eu sou empreendedor, eu sei cortar o cabelo, mas eu não sei fazer a gestão da minha empresa. Mas respondendo a sua pergunta, aí eu tenho que sentar e olhar o quanto que é esse endividamento, o que significa, né? Se esse endividamento é capital de giro, aí vamos separar aquele capital que você falou, que a gente falou. Uma coisa é eu ser sócio e entrar como capital aqui. Outra coisa é capital de giro, aquele capital, aquele dinheiro que eu preciso para gerar a empresa. Pagar funcionário, comprar matéria-prima, etc. Para girar a empresa. Tá? Isso chama capital de giro. E é isso que as pessoas confundem muito, porque elas fazem o quê? Elas gastam esse capital e viram o mês negativo, zerado. E aí você vai como é que você começa o mês? Não tem como girar Agora, a roda. sabe qual é o grande problema, cara, de tudo isso? Respondendo a sua pergunta. Não separa pessoa física de pessoa jurídica. É o mais grave. Aqui mesmo. E aí eu vou aproveitar. Como assim, perdão? Posso aproveitar o nome do seu podcast? Pode. Que é uma empresa. Pega essa, sim. Pega essa é uma pessoa jurídica. Ponto. Uhum. Tem que andar com as próprias pernas. Tem suas finanças. Tem suas finanças, tem seus custos, tem seu planejamento, que não tem nada a ver com vocês dois. Percebe? É isso que as pessoas... Quando eu chego nas empresas, que eu já dei consultoria, a primeira coisa é assim, paga o carro, não sei de onde, paga o colégio da filha, Aí eu penso, espera aí, é a empresa ou é você? Não, é porque é tudo... Não. Pessoa jurídica é pessoa jurídica, pessoa física. Por isso que tem um nominho chamado Prolabore. É o salário do sócio. Né? Que eu espero que de vocês seja bem alto. Ah, não. Pessoal, dá muito like aí. Muito. Isso aí. Mas o Prolabore é o pagamento que eu recebo. E aí você define. Então a primeira coisa que eu oriento aí é a maior dificuldade. É uma mudança cultural. Porque você fez essa pergunta interessante. E aí às vezes não dá certo a consultoria. Aí eu saio. Porque eu não entro numa guerra que eu não vou vencer, ok? Então eu prefiro não ter entrar. Quando eu percebo que não vai haver essa mudança de cultura. Que vai continuar misturando, então não. Porque eu não vou entrar a consultoria não entra na gestão financeira da pessoa física. Eu vou consertar e às vezes, logicamente, eu vou ter que falar, espera, corta aqui, vende isso, vende esse carro, tal, nananana, porque você é sócio, a pessoa esquece que é sócio. Teve um acontecimento assim, então, mas da minha empresa, não, cara, mas vende esses 2 carros e aí você pega o dinheiro e investe aqui. Isso é botar capital na empresa? Não, mas eu não entendi. Você entendeu? Sim. A pessoa... Não. Porque é uma visão errônea que as pessoas têm de que ao empreender elas vão ficar ricas. Ou que elas acham que qualquer empresário já é rico. Não. Rico é quem lá faz fortuna na Bolsa de Valores, o Jorge Paulo Lema, aí vai, né? Se a gente for aqui, o Brasil, eu acho que isso não falha a minha memória, nós temos quase 76 bilionários no Brasil, né? Eles são ricos.
O restante tem que trabalhar. Outro ponto interessante que eu quero aproveitar a sua fala é isso, a pessoa não quer trabalhar. Não, O negócio não anda sozinho, não tem como, né? E eu vou voltar no Silvio, cara. Eu falo assim, eles trabalham de sábado a sábado. Sério. Eu fico assim, às vezes eu falo assim, realmente parabéns, cara. Hoje mesmo, né, parabenizei eles, porque eu falei, cara, eles não pararam um minuto nessa Páscoa. Aí você olha o resultado, foi interessante, ok, não sobrou ovo, bacana. Mas você fala, eles trabalharam sem parar. Então, eu acho que aqui também, né, o café que nós estamos aqui, o senhor Lilo, também é assim. É sábado, é domingo, abre. É assim. Vocês no podcast, mesma coisa. É um erro que as pessoas falam, não, virei empreendedor, virei empresário, agora trabalha mais. Luizia, qual seria a pílula para tirar esses sinais e sintomas? Com esse sentimento de que eu sou, porque agora eu vou gastar mesmo. Essa pílula, ela traz o que para a pessoa? Onde ela pode buscar isso antes que aconteça o que você acabou de falar? Primeira coisa, separando. Quando ela separa, ela fala assim, espera aí. Eu não sou a empresa X. Eu sou fulano e empresa é empresa. Usando novamente o seu podcast, como você permitiu, assim, o Pega Essa é uma... Porque qualquer empresa, pessoal, é orgânico. Mas um podcast é orgânico, tem um custo isso aqui. Sim. Eu imagino que né, microfone, equipamento, etc. Não sou especialista nessa área, ok? Mas tem um custo. Então, trate ela como uma empresa. Ponto. Eu só sou o gestor dessa empresa. Porque tem muito... Aí que vem a sacada, e vem a sacada do Silvio. Muito empreendedor, porque o empreendedor ele não tem isso, ele tem a ideia e tal. Se você soltar o Silvio, meu amigo, ele cria 10 tipos de chocolate por semana. Aquilo lá né? Eu até brinco, na Páscoa, você quer achar o Silvio, procure dentro do ovo. Tá lá! Né? E aí você tem que fazer. Mas alguém tem que gerenciar. E aí entra a minha consultoria, entra eu como gestor. Eu fico 3 dias na semana com ele. Você entendeu? Então, tipo assim, tem muito empreendedor que continua empreendendo, tipo um Elon Musk da vida. Ele, tudo bem que pode gastar dinheiro. Não quero comprar o Twitter. Você quer comprar alguma coisa? Ele é diferente. Compra o que quer, né, gente? Mas ele faz o quê? Ele é um empreendedor. Ele fica tendo aquelas ideias. Aí bota alguém mais técnico para gerenciar. Esse é outro ponto. Se eu não sei e não consigo ser técnico do ponto de vista de gestão, eu coloco alguém para fazer. Vocês entrevistaram aqui, eu acho que... da famosa. O Luiz, a famosa. Você percebe isso muito nele. Sim. Ele é o criador, o cara. Você olha nele, eu sou fã do cara. Você vai. Sem contar, né? Já fazendo merchan, né? É uma maravilha o produto. Mas certamente eu sei que ele tem, que inclusive foi meu aluno, ele tem um gestor. Olha só. Percebe? Porque daí é alguém que é mais que fica lá, nos números, olhando, separando isto. E criando essa, não vou falar uma barreira, mas sim, espera aí, você é pessoa jurídica, está aqui, a física está aqui, vamos separar e o teu prolabore está aqui. Pronto. Fernando, mas eu queria ser rico. Tá bom, vamos fazer um bom gerenciamento, no final do ano a gente fecha, vê se deu lucro, aí você tira o lucro. Você entendeu a confusão que as pessoas fazem? Sim. O prolabore é o meu salário que eu tiro mensal. No final do ano, lá no cabeleireiro, lá no salão que você vai, puxa, fechou o ano. Receita, menos despesa. Aliás, guarda isso, tá bom? A gente tem que fazer essa magiquinha. Receita, menos despesa igual lucro. Ponto. Né? Não tem mágica, não existe mágica. Né? Eu tenho receita, menos meus custos, sobrou 100 mil. Isso é seu lucro. O que você vai fazer com esses 100 mil, aí é com você. Não, vou reinvestir, vou viajar para algum lugar. Então espera dar lucro. Esse é o ponto. Eu já vou gastando aqui, ó. Aí é mais ou menos assim. Posso fazer um exemplo? Aqui como se fosse uma aula. Posso fazer? Claro. É como se eu pegasse a minha vaquinha e tirasse o leite até ela secar. E sem dar grama para ela. Certo. É mais ou menos isso que eu vejo em muitas empresas. Então, cuidado. Não, alimenta a vaquinha primeiro. Tira o leite com consciência, depois você gasta o lucro. E o lucro é importante isso. Né? As pessoas que mais crescem são as que reinvestem o lucro. Fernando,
vai outra pergunta aí para você. A gente vê que muitas empresas, principalmente no ramo de alimento, eles começa algo muito bom, você vai lá, experimenta algo muito bom e de repente vem igual a pandemia, vem algo que atrapalha um pouco no rendimento dele, ele começa a mudar os produtos, a matéria-prima, muda o tipo de produto que usava e isso deixa um pouco o cliente insatisfeito. E isso, a insatisfação assim é muito visível, que o produto perde a qualidade, ele não consegue manter mais por lá, mas ele quer manter o preço. Então ele abaixa a qualidade do produto para poder manter o preço. Isso é um erro? Tipo assim, é melhor fechar. Eu diria assim, mas é melhor fechar. Mas tem muito, né? Porque tipo assim, primeiro você está traindo, né? Isso é a pior coisa que pode acontecer, porque quando você cria uma empresa e hoje o maior patrimônio da Puro Chocolate, o maior patrimônio do seu podcast é a sua marca. E se as pessoas, quando olham para a sua marca, pega essa, fala, pô, você viu lá. E aí daqui a pouco você começa a atrair o seu público, é a pior coisa, tá? É melhor fechar. Porque assim, primeiro, eles vão abandonar, aí tem uma questãozinha mais técnica. É interessante, né? Quando o marketing, por mais que você vai pro digital, né? Tem que tomar cuidado, porque hoje isso aqui, para você colocar uma reclamação aí, o próprio Google já derruba sua nota, é uma coisa terrível. Mas tem um dado em marketing, meus alunos em Kotler, lembra disso? Ele fala sempre o seguinte, né? Uma pessoa que vai falar bem do seu produto, fala para 5, 6, no máximo 14. Para falar mal, ela chega a 50. Então, o boca a boca, sabe como que nós crescemos aqui? Posso contar esse case? Como é que... Sim. Porque o Silvio era assim, uma lojinha, lá no Emaba, pequena. Tal. Quando eu olhei, falei assim, Deus me ilumine. Se você perguntar pro Silvio, você vai falar assim, Silvio, a tua loja vai tudo que eu ensino, tudo conta que eu ensino a marketing, porque é uma rua que não passa ninguém. Mas vamos lá, o que eu faço? Vamos lá. E eu amo desafio, né? Não fujo de desafio. Primeira coisa assim, produto. Então, você tem que ser fiel ao produto. Não pode. Ponto. Tá? É preferível você ter menos cliente e mantendo o preço do que o contrário. Degustação. Então, todo mundo que chegava, o Silvio. E até hoje ele faz isso. Ele traz aqui, tá aqui, degusta, experimenta. Porque isso gera, puxa, eu amo, eu volto. E aí outra ideia que nós tivemos foi, se você sair aí no comércio, você não vê Puro Chocolate no comércio? Nós começamos. Né? E aí nós começamos também a trabalhar nas redes sociais. Estamos aqui no Emaba. Nem eu sabia, tá? Eu não sou de Bragança, então me dá uma desculpa aí, tá bom, gente? Embora já adotei aqui Bragança como minha cidade, já moro há 20 anos, mas até então eu não conheci o Emaba, né? Então, assim, Emaba, então, tudo que a gente colocava, vem no Emaba. E aí começou a girar, né? Agora, jamais, quando a gente criou essa marca, a gente vai falar assim, puxa, não, porque eu estou traindo o público, percebe? Isso é muito comum acontecer, você tem razão, e não é só empresa pequena não, tá bom? Empresas grandes fazem isso, só que elas têm marca. Tá? Não vou citar exemplo aqui, como eu cito abertamente em sala de aula, mas é muito comum marcas grandes geram experimentação com produto, aí, porque a gente fala assim, voltando no chocolate ainda, pode ser? Quem conhece chocolate, né, o chocolateiro ou o chocolatier, que é um Silvio da vida, ele vai... Agora eu, que sou um ser humano normal, né? Eu vou comer o chocolate uma vez na vida, eu estou na morte quando eu tiver dinheiro. Então o que as empresas aproveitam? Troca a formulação, barateia a formulação, o cara não percebe por quê. Na cabeça dele, a gente estuda isso muito em neuromarketing. Tem uma ciência para isso. A gente, na cabeça dele, tá assim, marca tal é ótima. Marca tal é ótima. Então ele pode comer, o cérebro dele vai falar o que para ele? É ótimo. Só o especialista mesmo no assunto é que vai descobrir. Então a empresa grande também faz, mas as pequenas perdem mais rápido porque
o público tá ali no 7-7, né? As grandes não, elas têm, aí elas investem em publicidade, aí passa aquela publicidade na TV, né? Que você tem, tem uns que dá até vontade de comer, não dá? Sim, Não posso falar marca aqui, sim, não tá pagando a gente, né? Sim. Tal, mas... Agora, quem é pequeno faz isso, e não é só, você falou de comida, não é só de comida não, tá bom? Esteticista, cabeleireiro, tudo. Você vai num salão, aí, né? A tua barba, o cabelo e tal, bem tratado, tem um negócio assim, umas toalhinhas, tal. Aí daqui a pouco o cara já não faz mais isso, já... Deixa de lavar, quando vê só faz o corte, vai embora com o cabelo. Tem uma coisa que a gente já dei essa aula numa das faculdades que eu dei aula, chama marketing experimental. Que nem aqui, eu amei esse lugar. Que sensação que traz isso aqui? Qual é a experiência que me passa aqui? E a partir daqui, eu falei pro Juninho aqui do Senhor Livre, falei assim, cara, agora eu vou vir sempre. Amei. Nossa, pronto. É isso que cruza. Legal. E aí, se você desfaz isso... Para reconquistar é quase impossível. Eu poderia citar vários cases, mas a gente não pode falar nome. Wesley, case ele falou exatamente do espaço. Fale pro pessoal onde está ocorrendo essa gravação, Wesley. Pessoal, para você que quer conhecer o local do Pega Essa, estamos aqui no Café Seu Lilo. Fernando veio aqui, experimentou o café do Seu Lilo. Obrigado. É que isso aqui eu conheço bastante, perdão. E está aqui na rua Coronel Leme, número 282. Então, quer tomar um café de qualidade, quer conhecer uma pessoa sensacional, vem aqui conhecer Gilberto, paizão fresco, acabou de ganhar o neném aí. Vem aqui tomar um café especial com Gilberto, na cafeteria Seu Lilo. Rua, de novo, Coronel Leme, número 282, perto da escola Jorge Tibiriçá. Vem aqui. Conhece aqui o estúdio PHS. Tem dúvida de onde fica Café Seu Lilo? Dá um @ Café Seu Lilo. No Instagram tem alguns cafés maravilhosos como esse nosso, não é, Wesley? Sim. E você que também, deixa eu tirar aqui um pouquinho, deixa eu só fazer aqui uma fusquinha. Peguei essa fusquinha do entrevistado anterior. Então você que procura esse chocolate de qualidade, seja este ou outras 100 e poucas receitas que essa empresa chamada Puro Chocolate oferece para vocês através de um Silvinho, não é? Você encontra Puro Chocolate no iFood, o Wesley, tanto aqui quanto Atibaia, estão no iFood, tá? Então você pode ir lá no iFood, dar um Puro Chocolate, vocês vão encontrar essas delícias. E aqui em Bragança Paulista eles estão localizados na rua Coronel Luiz Leme 388, na Zé Domingos 572, na Raul Leme 129 e na Voluntário Antônio dos Santos 675. Em Atibaia, Valinhos e Pedreira também existe Puro Chocolate. Como diz aqui o Fernando, não é? Sucesso não foi somente na Páscoa, e sim o ano inteiro. Chocolate de qualidade, Puro Chocolate. Isso aí. E quem tá... eu vou ainda dar mais uma... Fique à vontade. Estamos em Extrema também, lá para parceria com o Café Ramos. Olha só. Em Vargem também, em parceria com o Café Ramos, tá? Aí. Lá em Extrema também, além do Café Ramos, tem espaço saudável, então tem um showroom nosso lá. A gente entrou ali em Extrema também. Olha só. Quentinha aí, quentinha isso aí, olha só. E a expansão tem que crescer. É outro ponto, não dá para ficar aí, né? Esse é o planejamento, né? Eu tenho que planejar para crescer. A não ser que eu falo, não, tá bom, essa lojinha e tal. Não, mas daí não é empreendedor, né? Empreendedor que é empreendedor, ele já mira... Já pensa um pouco. Mas esse mirar, veja só, Fernando. Vamos dizer que eu sou um rapaz visionário e eu tenho os pés no chão, mas eu quero pensar alto. Tô falando, vou chutar. Tô falando de um faturamento de 100 mil reais por mês, tá? Tô pensando em 1 milhão. Quero meu primeiro 1 milhão. É errado pensar tão longe assim? De forma alguma. Não? Não, de forma alguma. Logicamente, primeiro você precisa entender assim, como é que eu vou conseguir isso. E depois há uma confusão que aí é interessante a sua fala. Faturamento, receita, não é lucro. Opa. Né? Eu faturei 1 milhão, mas sobrou quanto na minha conta? Opa, né? E aí, parabéns, porque é isto que a maioria faz. Sai gastando, olhando só o faturamento. Não.
Aí vem o planejamento financeiro, que é onde eu entro muito, né? E eu venho de grandes empresas e venho da área de planejamento, né? Então, eu dou aula de planejamento. Então, cara, eu gosto muito de fazer planejamento e saber se ele é meta. Pergunta pro Silvinho se ele não tem meta. Ele tem meta. Oxi! E toda empresa que eu dou consultoria, eu coloco meta de faturamento, de gastos, etc. E fico de olho. Se não bateu, tem que justificar por que não bateu. E de gasto também. Tá? Não interessa. Ah, mas vai dar... Pode ser que no primeiro ano é muito comum, tá bom, gente? No primeiro ano ele fica negativo no break-even. Break-even fica no 0 a 0, tá? Pode acontecer. Mas foi previsto? Ok. O que não dá é para você... E aí, adorei a sua pergunta. Não, faturei 1 milhão. Gastei 1,5 milhão. Menos 500, tá devendo. Aí começa a girar uma... Aí é o sapo que vai explodir na panela, porque eu vou pegar esse 500 aonde? No banco. Aí vem... Aí começa. Então, pessoal, eu traço o planejamento financeiro e às vezes o primeiro ano eu não vou ganhar, ok? E acostume com isso. Às vezes eu não ganho mesmo. Dependendo do setor que eu for mexer, eu vou demorar 2 anos para ter retorno, 3, 5 anos. Aí entra outras técnicas que às vezes eu ajudo a calcular, que é payback, que é o tempo de, né? De retorno. A TIR, qual é a taxa? Daí eu falo assim, cara, não investe não, vai... Na poupança não, que daí a nossa poupança é muito complicado. Mas às vezes ter na poupança é melhor do que a TIR que dá. Agora, serviço é uma coisa interessante, né? Porque o Brasil hoje, 70% do PIB do Brasil está em serviço. Não está mais na indústria. O Silvio aqui, a gente está usando essa comparação, ele está em 2, né? Ele tem uma fábrica de chocolate própria e o serviço das lojas. Tanto que eu separo. Se você perguntar para o Silvio, você fala assim, nossa, o Fernando trata de 2 empresas diferentes. Sim, completamente diferentes. Na verdade, lá eu trato de muito mais, eu separei mais as empresas. Mas, serviço, como é o Sr. Lilo... É senhor Lilo, né? Seu Lilo, perdão, tô falando senhor, só me perdoa. Seu Lilo, né? Que aqui é o café que já foi indicado aqui, é serviço. Cara, aqui não produz nada. É igualzinho o salão que você falou. Então, o custo operacional é menor. O que eu preciso? Atendimento. Qualidade nos produtos. Então, se eu já... Vocês fizeram propaganda do café aqui e tal, né? Daqui a pouco começa a vir outro café. Aí, percebe? Então, tipo assim, o PIB brasileiro já está no serviço. Restaurante, estética, cabeleireiro, vai embora. Não está mais na indústria. Porque a capacidade industrial hoje, uma indústria pequena, consegue fazer produção com tecnologia aplicada para o mundo inteiro. Quando você fala hoje de uma Unilever, de uma Nestlé da vida, né? Em termos de grandes empresas, elas olham para a demanda global. Né? Vou fazer um exemplo, embora eu não está pagando aqui, mas é só para... Você pega um sabonete Dove, por exemplo, eles são... Você sabia que Dove vende no mundo inteiro? Primeiro ponto. Segundo ponto, só faz em 3 fábricas no mundo. Porque as fábricas são tão produtivas que não precisam mais de várias fábricas. O que sobra? Serviço. Tá? Aí, serviço, vamos dedicar ao atendimento? E aí que pode sobrar um pouquinho mais de dinheiro no final das contas. Pode. O que pesa muito no serviço, eu sei que você vai perguntar isso, o que pesa muito no custo? É aluguel. Isso realmente pesa bastante. Isso é e a tendência é sempre aumentar, né? É, porque o aluguel, eu quero ter um ponto no centro para o meu salão. Pô, tem um valor. Quantos metros quadrados? Então, realmente pesa bastante. Não é à toa que uma famosa rede, né, de fast food, que todos nós conhecemos, quem já assistiu o filme de poder, que o professor já indicou para vocês, já percebeu que eles não vendem lanches, eles vendem... Ou são uma empresa imobiliária, vende terreno. Porque, né, eles perceberam que, tipo assim, cara, o que mais custa aqui na minha empresa? Aqui no Seu Lilo é o terreno. Não sei se é próprio ou alugado, mas é o terreno. Então, como é que eu faço isso, Fernando? Bom, você vai ter que unir ali um aluguel com o local, com o seu público. Dá para fazer isso, né? Dá para fazer. Então, agora, e outras contas? Aí você elenca, a gente chama de curva ABC nas contas, tá? Porque o outro grande peso é pessoal. Sim.
Por isso que é aí que vem. Eu quero vou investir, vou ser empreendedor. Vou contratar 5 colaboradores. A sua folha de pagamento, se você fizer tudo certinho, ok? Escutou minha frase? Fizer tudo certinho, tem que fazer, vai ficar alto. Vai ser o A. Porque, tipo assim, hoje um colaborador, né? Não sei se vocês têm esses dados, mas quando vocês contratar alguém para auxiliar no Pega Essa, você paga no mínimo 1,2 a 1,3 vezes o salário do colaborador. Percebe? Então, se o custo como empresa é 1, né? Vamos lá, contratei, vai ganhar 100. 100 vai para o colaborador e 103 vai para encargos sociais. Entendeu? Agora, vamos explicar isso por 5, dependendo do cargo? Então, por isso que muito colaborador... Como é que você chamou como é que você chamou o rapaz aqui do seu Lilo? Gilberto. Que eu conheço ele como Juninho. Mas é a mesma pessoa. É uma pessoa, pessoal. É o Juninho. Isso. Então, né? Quando eu cheguei aqui, quero parabenizar aqui, ele estava ali de avental servindo. É isto. Percebe? Porque assim, senão tem que ter um funcionário. Sim. Percebe? Então, esses 2 custos aí eu dou essa dica para ficar de olho na área de serviço. Se é produção, aí entra outra coisa. Tá? Gente, produção, aí já é matéria-prima, insumo, aí é outra coisa. Fernando, você aí como consultor dessa mesma empresa que nós falamos, que você falou aí, que é multinacional e é a grande empresa de fast food aí, que tem aquele símbolo gigante lá, ela paga barato o seu colaborador, ela é hoje em dia autopropaganda, né? Ela não precisa mais. Mas o que eu queria saber, assim, você que já estudou sobre essa empresa, no início, ela investiu muito em digital para hoje em dia ela ser orgânica? Porque essa empresa, por exemplo, entrou lá, gostou do lanche de lá, você vai sair falando para outra pessoa, come lá que é muito bom, come lá que é muito bom. Então ela não precisa de uma propaganda hoje em dia, passar em todo horário nobre, não precisa de toda hora estar na internet, ela não precisa estar em primeiro lugar no Google, ela não precisa disso mais hoje em dia, porque ela auto se sustenta nas propagandas. Mas ela começou como? Você está pegando um exemplo de uma grande marca, e assim como todas as grandes marcas, que já são consolidadas, e aí assim, primeiro que não era da era da internet, ponto. O segundo é que o investimento era mesmo nas mídias tradicionais, a televisiva, tá? E o outro aspecto importante, não só dessa marca, mas outras marcas globais, que nós não vamos falar aqui enquanto eles não pagam nossos royalties, brincadeira. Aliás, né? Mas assim, as grandes marcas que nós conhecemos hoje, que nós compramos sem perceber, né? Elas cresceram fazendo justamente o que se chama de marketing de guerrilha, né? Elas invadem mesmo, elas entram e muda a cultura, inclusive, o modo de... eu tenho um livro escrito sobre marketing internacional e eu escrevo sobre isso. E dependendo do tamanho da empresa, ela entra em alguns países e ela muda o modo de vida daqueles caras. Você entendeu? Essa empresa que você citou, por exemplo, você pega uma China da vida, né? Eles não comem fast food, agora comem. Conseguiu invadir a tamanho. Conseguiu mudar a cabeça. Então, tipo assim, é tão forte o poder da marca, e aí a gente tem livros e teorias sobre isso, mas muito mais da parte televisiva, tá? A televisão, ela fez muito esse efeito. Se você pega as empresas menores e atuais agora, usam sim, essas marcas nem usam tanto digital, elas realmente têm um poder tão grande que elas, se aparecer só o sim, se vocês olharem a última propaganda dessa marca, ela nem fala o nome dela. Não fala. É só de tão grande que a gente chama isso de subliminar, né? Agora, o digital entrou e aí ajudou as pequenas empresas, isso que é interessante, né? Por exemplo, a gente voltar para um Silvio da Puro Chocolate que você falou agora, ou para o seu Lilo, como é que eu faria? Hoje a gente consegue ter um público, angariar um público através de engajamento. Você falou aí, dá um like ali, hein, galera? Em várias, através de engajamento, tráfego pago, etc. Então as redes sociais, inclusive a dissertação do meu mestrado é sobre esse assunto, como que
as redes sociais modificaram a educação para o consumo. Né? E é lógico que eu faço um recorte no Brasil, porque não dá para falar no mundo inteiro, nem é minha pretensão, pelo amor de Deus. Né? Já. Então, assim, como é que isto? Né? Porque hoje você fica muito mais ligado na internet do que numa TV. E é uma grande briga hoje, né? Porque a TV já fala assim, tô perdendo ali. O público. Então, a digitalização, o marketing digital hoje, inclusive hoje já tem pós na área, a gente já, quando eu reformulei o curso de marketing inteiro, a gente colocou 2 disciplinas sobre marketing digital e sobre redes sociais, é tão importante para essa pulverização das pequenas empresas, entendeu? Agora, as grandes vão sofrer com isso? Não, elas entraram na onda também. Elas entraram na onda também. Né? Só que ela não deixa, se você perceber, ela ainda não deixa o tradicional. Porque, querendo ou não, ainda o tradicional ainda pega uma boa parte da população. Eu estou fazendo um recorte brasileiro, tá bom? Ainda tem uma boa parte da população brasileira que assiste novela. Né? Não sei quanto, tá? Não cheguei a fazer esse estudo recentemente, mas já tem uma boa parte da população. Lógico, não é que nem nossos avós, né? Lembro dos meus avós, que era horário certinho, não era? Opa, e era gostoso, né? Aquele momento de juntar a família, né? Era um momento família. É um momento de família. Inclusive a televisão, no meu mestrado eu escrevo isso, alguns autores, Cast, Santaella, traz muito sobre isso, que o papel da televisão e do rádio era essa junção familiar. Né? E quando você vem para isso aqui, é justamente a separação, né? Cada um com o seu celular. Tá? E, por outro lado, isso aqui permite uma mídia direcionada. Né? E você só recebe, aqui nós citamos várias marcas, né? Você falou da Puro e tal, certamente daqui a pouco nós vamos estar recebendo aí no Google tal, coisas sobre chocolate. Porque isso é direcionamento através da inteligência artificial. Então não tem mais ser humano aqui. Né? Inteligência artificial, conforme você vai dando. Já percebeu isso? Aliás, eu tenho. Brincadeira, tá bom? Eu brinco muito isso. Falei, nossa, outro dia eu tava pensando, mas daí apareceu, tô achando que já tá lendo na minha mente já, né? Mas aí eu fui perceber que eu digitei alguma coisa no Google e tá tudo interligado, né? Google, TikTok, vai embora, todas as redes sociais, né? Mas foi boa a sua pergunta, não sei se eu respondi, se eu fugi, mas como é que eu construo uma grande marca? Isso é interessante, né? Nesse momento digital. Eu vejo que hoje, lembra quanto era o valor para passar, por exemplo, num horário nobre, lá naquele canal único que todo mundo assistia, pagava uma fortuna para passar uma propaganda do Fernando lá. Hoje em dia você tem isso gratuito, que é a internet, e só que sempre tem assim, os prós e os contras, né? Não é assim tão fácil você jogar uma marca Fernando e etc e tal lá e vai isso daí bombar do dia pra noite. Continua sendo ainda aquele capital de que o senhor manda, o senhor obedece e o senhor que seleciona que marca que vai pra lá. Continua sendo na internet ainda, mas assim, ficou muito mais fácil. Sim. Ficou muito mais fácil de eu falar de boca a boca assim, viu? Curte na nossa página. Eu tenho essa liberdade hoje de falar ao público e liberdade de falar assim, assiste lá, e tem que tomar cuidado com os cancelamentos, que existe, óbvio que existe, mas assim, tá muito mais fácil que antigamente. Antigamente as grandes marcas dominavam tudo e não tinha paralelo para elas. Podemos falar daquele refrigerante super famoso, para dizer, todo mundo já tentou chegar próximo a ele, mas ninguém chega próximo a ele, por quê? Porque existe uma proteção. Sim. Existe uma proteção, existe o jogador de futebol lá com o nome nas costas, existe o jogador de futebol que foi patrocinado por aquilo, então não vai deixar a outra parecida chegar àquilo. Sim. Mas na pandemia, como você falou, Fernando, alguns países deixaram de comer essa marca de lanche aí, pararam de tomar esse refrigerante aí por protesto. Sim. E é uma forma inteligente de a gente deixar o que está começando agora, o que já começou a crescer também. Na verdade, tipo assim, a internet, primeiro que a gente tem que entender que não é terra de ninguém, tá? Então cuidado com isso, tá bom? A gente fala muito isso, não é terra de ninguém, existe sim. Bom, tá inclusive aí em discussão, a gente tem que ler bastante sobre a famosa PL, que está em discussão agora das fake news, que entre outras coisas, elas querem mudar um pouquinho o modelo das métricas de engajamento das redes sociais. Então, eu convido aí o pessoal a ler um pouquinho sobre... Porque está diretamente envolvido no que a gente está hoje acostumado a usar, né?
Mas por outro lado, ela vai trazer o seu público. Você entendeu? Então, tipo assim, se eu vou olhar, se eu vou assistir o PHS é porque eu curto, eu gosto. Então, eu acho que aumentou o direito de escolha do indivíduo, que eu discuto muito isso. No sistema capitalista, a gente era um sujeito. Sujeito é sujeito a alguma coisa. Então, eu sou um sujeito econômico. Nós somos um sujeito econômico, né? Mas eu era um sujeito econômico baseado em algumas marcas e tal. Agora, hoje não. Eu consigo ser um indivíduo e ter uma escolha, fazer, não quero isso, não quero aquilo, não gosto dessa marca. E pronto. Eu acho que as redes sociais trouxeram essa possibilidade de eu tornar indivíduo. Eu continuo um sujeito econômico? Sim, porque nós estamos no sistema capitalista. Ponto. Mas hoje a questão de comprar, escolher... Né? Eu vou citar aqui um exemplo que aconteceu essa semana. Eu comprei, preciso de 3 livros. Aliás, eu preciso até agora, mas 3 livros para continuar a minha dissertação. Comprei num grande e-commerce. Né? Eles usaram uma transportadora ruim, não conseguiu chegar, não conseguiu entregar. Aí o que você faz? Você cancela num e-commerce e compra no outro. Vai chegar amanhã. Espero que chegue e tal. Se não chegar, eu escolho outro. Você imagina se nós estivéssemos nessa época? Nossa. Você entendeu? Então, tipo assim, essa escolha me tornou indivíduo. Né? Então, o indivíduo, ele, tipo assim, eu não tá mais, eu tenho escolhas. Né? Agora, que escolhas são essas aí? A responsabilidade é de cada um. Seja de quem está fazendo o podcast, como vocês aqui, seja de quem está assistindo o podcast. Isso é interessante. Agora, e na minha empresa? Cara, lá com o Silva a gente está realmente deixando, né, reduzindo os investimentos em mídias tradicionais, que nós chamamos, para alavancar as mídias digitais. Porque, vou pegar um outdoor, cara, o cérebro nosso, ele olha para aquilo, gravou, e ele é interessante porque o cérebro ele é terrível, sabe? Assim, ao mesmo tempo que ele tem um potencial, ele é preguiçoso. Eu olho para isso aqui, pronto, já gravei. Se eu olhar de novo, não é novidade, então já... Não interessa se eu olhar de novo. Não interessa mais. E aí, aqui não, aqui nas mídias sociais, eu vejo vocês no podcast que eu acompanho vocês, cara, tá, você sobe um rio, se modifica. Aí já tá toda hora ativando o cérebro a olhar. Isso é que é interessante, entendeu? Não é que a gente não goste, tá bom? Sim. Agora, um case eu sempre gosto de case, né? Rádio, cara. A galera aqui ama rádio. Né? Então, o investimento em rádio a gente continua, vai continuar, porque aqui em Bragança o pessoal ouve. Entendeu? E é interessante. Eu falei, caramba, né? Porque, não sei se você vem de outra cidade, você fala assim, bom, por exemplo, grandes rádios você nem... Sim. Né? Eu mesmo troco de canal toda vez que tem uma propaganda. Agora aqui, a rádio que tem aqui... É fiel, né? É fiel ao público, né, cara? Eu achei super interessante, cara. Isso lembra a antiga mesmo, né? Porque era o radinho de pilha, a fita cassete de você dar o rec na música preferida e fica até hoje. E até agora eu acostumei, né? Eu brinco com o senhor e falo assim, aí você me obriga, até eu gostei, porque eu adoro um programa, eu acho que chama Night in Love, alguma coisa assim. Sim. Né? Então, até eu agora fico ouvindo rádio. Mas, vindo pro ponto de gestão, marketing digital... E aliás também é uma área, tá bom, gente? Quem quer investir nisso aí, fazer curso, é uma área que está dando muito dinheiro. Não tem profissional nessa área, tá? Que consiga, não sei se vocês são especialistas, eu imagino que sim, mas, cara, fazer gestão de tráfego, né? Não é. O pessoal acha que é fácil. Não é. E tem que tomar cuidado também, né, Fernando? Porque dentro dessa oportunidade, como você disse, de avenida de opções, de você escolher talvez um material de apoio como esse, tem algumas coisas que não são tão confiáveis, né? Que tipo, tá ali pra você consumir mesmo, e aí você compra de novo, aí você vai comprar um outro, e aí você compra um outro, e o outro, e o outro. O meu estudo é sobre isso, tá? Porque, tipo assim, o consumo ele existe, é o motor da economia, isso não tem. Nós somos sujeito econômico, e as redes sociais, ela veio para potencializar. Então, eu vou aí, né? Um desafio. Quem aí não tem um carrinho aí no e-commerce que você fica ali, um dia que
O dia que Deus preparar, eu compro. Só fica lá no carrinho, né? E nessa do carrinho, cartão de crédito, é tudo muito fácil aí. Então, ela ajudou realmente. Um outro aspecto importante, que eu chamo muito assim, eu gosto muito de uma palavrinha, isso na gestão. Pluralidade, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma liberdade, eu preciso ter uma pluralidade. O que é isto, né? Não é diversidade, tá bom, gente? Pluralidade é eu conseguir enxergar, ver a mesma coisa por vários ângulos. E isso, às vezes, né? Aí eu chamo a atenção para as fake news, para essas coisas. Tem que tomar cuidado, porque às vezes como a gente recebe muita coisa, muita informação, hoje a gente, né? Vocês são novos, né? Não vou falar que eu pesquisava Barça, porque vai ficar complicado. Eu já tive né? Barça, que é isso? Hoje você dá um Googlezinho. Eu já tive Barça, você pega Barça, 12 livros, capa preta, não era? vermelhas. Eu tenho em casa até hoje, tá lá, ó. Porque meu pai me deu com muito sacrifício, pagou em 24 vezes, na época era caro o negócio, rapaz. Né? Era. Aí começa a mostrar que a gente tem qualidade, é complicado aqui, né? Mas, pessoal, no digital, a pluralidade é interessante para isso. Eu mesmo, quando pego um assunto ou vou estudar um assunto, eu procuro várias fontes, pesquisar em vários lugares. Isso é ser plural. E a internet permitiu isso. Mas, às vezes, eu tenho um pouquinho assim, vai na primeira... Bom, vou ali, clico, dou um like e tal. Peraí, calma. Né? Inclusive podcast, por isso que eu assisto deles, tá bom, gente? Que eu assisti a primeira, a segunda, gostei, vi que é interessante e eu acompanho outros podcasts. Alguns já deixei de acompanhar, que falam, ele já começou a lidar com alguns assuntos que eu não gosto, aí vem a escolha do indivíduo, olha que interessante. Eu, como indivíduo, simplesmente faço o quê? Deixo de seguir. É interessante isso, não preciso, deixo de seguir. E tem né? essa opção. Muito bem. Muito bom. Wesley, sensacional a resenha, hein? Muito boa, Vanessa. Sensacional a resenha. Não sei se deu... Não, sensacional. Por fim, a gente entrou num monte de assuntos. Não, navegamos e estamos em terra firme. Fernando, eu gostaria de agradecer de coração aqui sua participação. Foi muito importante, principalmente para quem ali está assistindo. Porque tem bastante, como você falou, nós estamos na geração aí da galera de empreender. E a galera aí que tava com aquele medinho de empreender ali, sim, ou já tem algo de empreendedorismo aí e tá precisando de uma consultoria, tá aqui o cara. A gente vai deixar a descrição dele aqui no vídeo. Procura lá Fernando, acessa lá a nossa página, vai ter lá o contato do Fernando, chama ele. Só as coisas que ele falou aqui, ele vai te ajudar a sair aí do difícil. Não vamos falar do buraco, ele falou que do buraco ele não vai entrar, mas... não faz milagre. Mas o difícil ele vai ajudar você. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade. De novo, parabéns, porque o brasileiro realmente, a gente não desiste nunca, sim, né? Nós passamos por uma pandemia aí terrível, saímos mais fortalecidos, eu sinto isto. Quero parabenizar vocês pelo podcast, que é um modelo que quando eu escutei a primeira vez, lá, né, uns 2 anos atrás, né, a gente ficava, é podcast de novo, vai voltar, mas é meio que um estilo de rádio. Estava discutindo com a parte acadêmica ali na instituição acadêmica que eu trabalhava, porque a gente instituiu isso lá. Então hoje, né, lá a gente, além de vídeos, a gente também grava podcast para os alunos. Ai, que legal. Então, parabéns por isso, porque cresceu essa modalidade de comunicação e a pessoa tem essa escolha que você falou no começo, né? Dá like, siga nas redes. Eu vou até fazer... eu sou muito sincero, eu não vi ele eu sigo no Instagram, mas agora eu vou também lá no YouTube. Lá no... Você falou mesmo? No vermelhinho. No vermelhinho. Ativa o sininho. É porque eu sou cringe, né, gente? Então, tipo assim, eu ainda, né? Mas eu vou lá, vou assinar, vou ativar o sininho. Isso aí. Né? Porque eu acho que o que vocês fazem é levar essa informação de qualidade e com diversidade e pluralidade que eu falei agora. Isso é interessante, porque toda vez que você fala assim, nossa, agora tem um chefe, nossa, agora tem isso. Aí me desperta, cara. Eu adorei essa pluralidade que vocês trouxeram pra cá. Parabéns. E agora, abrilhantado com um capítulo chamado Fernando lá na nossa. Não é, Wesley? Obrigado. Pessoal, a gente agradece até o presente momento você estar acompanhando, ouvindo esse podcast, não é, Wesley?
sábado, episódio novo do nosso amigo Fernando, entre outros. Então você que mais uma vez não deu o like, não se inscreveu, dá essa força pra gente, ajude esse vídeo a chegar ao maior número de pessoas, porque conteúdo tem. Não tem, Wesley? Gente, pega essa, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.